falar a respeito deste tema, sobre como estão as escalas, formação de preço. Vamos falar também um pouco de comércio de carne bovina na primeira quinzena do mês de agosto, que vai se iniciar, e como que isso pode também trazer algumas alterações no mercado, falar de bezerro, boi magro, gado de reposição. Nós vamos conversar ao vivo agora com Douglas Coelho, ele que é analista de mercados e participa conosco aqui do Agricultura BR. Douglas, obrigado pela sua participação aqui com a gente. E, Douglas, nós temos visto alguns cenários, estava recebendo aqui durante todo o programa mensagens de pecuaristas, principalmente do Mato Grosso do Sul, né, os principais indústrias frigoríficas do estado subiram o valor de referência, a escala está muito complicada para essas indústrias, os valores igualaram com o de São Paulo, eu acho que esse é o principal comentário, né, o spread ele acabou saindo aqui de acordo com os levantamentos que a gente está tendo dessa última terça e quarta-feira, que está chegando das indústrias também, quando a gente consulta. Como é que essa relação que nós temos no momento de pouco gado a pasto em oferta, a expectativa da entrada do primeiro giro de confinamento, ali segunda quinzena de agosto, começo de setembro, né, o que isso pode mudar nesse mercado e a escala da indústria reduzindo, o que dá para a gente falar a respeito desses três fatores unidos? Douglas, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos os amigos da Agricultura BR, é sempre um prazer falar com vocês. Exatamente, a gente tem verificado aqui em nossos levantamentos também de mercado físico que boa parte dos frigoríficos tem pago preços maiores para tentar preencher as operações. A gente vê que na semana passada, aqueles valores, aquelas tentativas de compra ao redor de 225 ficaram para trás. Aquelas tentativas de compra agora, os preços de balcão na casa dos 230 estão cada vez mais frequentes e pontualmente alguns negócios em 235 já foram verificados. Isso mostra, né, essa tendência de força, tendência de firmeza da arroba que a gente está vendo em curtíssimo prazo. As escalas de abate em São Paulo atendem em média 5 dias, a gente vê que elas encurtaram quando a gente compara com a semana passada e com a semana retrasada também. Então, naturalmente, passado aí junho, julho passando agora também, aquele animal de pasto já começa a ficar bem mais ralo, né, bem menos evidente, né, nas programações de abate. E a gente vê, por enquanto, sim, uma oferta contida, restrita, fazendo com que a indústria tenha que pagar preços maiores. Isso é explicado pelo apetite das exportações que a gente tem nesse momento. Possivelmente a gente deve ter um recorde mensal para julho também, quando a gente olha para volume, e também o preço médio em reais por tonelada está indo muito bem, né? A gente tem uma média de 7,5% acima frente ao mesmo mês de 2023. Então, não só volume, mas também preço médio em reais por tonelada dá fôlego nesse momento para a indústria conseguir pagar um pouco mais pela arroba, justamente porque o animal de confinamento ainda não veio, né, concentrado, não tem aquela oferta disponível, né? E o animal de pasto também já está um pouco mais ralo quando a gente olha para a indústria tentando se abastecer. Douglas, e aí eu trazendo essa situação que nós temos. Primeiro, pelo que você tem visto em relação ao custo de produção destes animais, esses animais que estão sendo ofertados em 2024, nos últimos meses, o custo de produção que ele teve em relação aos valores que têm sido atingido por arroba nas principais praças, para a gente conseguir trazer aqui um resumo deste cenário, ele tem trazido margens melhores para o pecuarista ou ainda esses preços frente ao custo de produção, esses preços ainda estão muito baixos? Sem dúvida, 2024, quando a gente olha para a margem do pecuarista, principalmente do confinador, ela está sendo bem mais aliviador quando a gente olha em relação a 23, 22, 21 e 20. 20 a gente teve o Covid, né, o preço do dólar dos grãos explodiu. Em 21 a gente teve a continuação do Covid. Em 22, fevereiro de 22, começou a guerra da Rússia com a Ucrânia. Então a gente teve também mais um solavanco aí em dólar e grãos. E 23 ainda ficou relativamente num patamar alto. Em 2024 a gente tem um patamar de dólar ainda relativamente alto. A incerteza fiscal do país é o principal ponto de atenção nesse momento.
O mercado está reticente nesse ponto, deixando um dólar aí na casa de 5,60, 5,70, né? Então, o preço para exportação está muito interessante, mas o que muda de um ano para o outro é o custo da dieta, que está bem mais comportado com o mercado futuro. Na casa aí, hoje, o mercado futuro do boi outubro, né, que é o principal mês de desova do confinamento, girando ao redor aí de 241, 242. Há algumas semanas a gente via esse mercado até 245, 246. Então a gente pode afirmar sim que a margem de 2024 está bem mais interessante quando a gente olha aí para 3, 4 anos anteriores, né? Então o pecuarista consegue alimentar o animal dele, né, com uma dieta mais em conta, com uma possibilidade de travar esse animal na B3, seja via mercado de opções, seja via mercado futuro, com ágio, ou seja, com uma diferença positiva do que ele encontra hoje com os preços de balcão na indústria. Sem dúvida, esse cenário é mais aliviador. Então, vou aqui fazer o papel do pecuarista, né? Converso com o pecuarista o tempo todo. E, bom, o pecuarista entende que esses valores não são adequados para o produto que ele está entregando. Pela essa arroba de boi, isso é um entendimento generalizado, né? Não dá para usar todas as expressões, né, que usam, mas basicamente quer mais, precisa de mais sobre essa produção, né? Nós temos hoje expectativas reais de uma melhora no valor da arroba do boi gordo, pensando que, eu estou já adiantando para o nosso telespectador, que aquela arroba de 300, 315, 320, dificilmente um cenário como esse ele se repete numa situação de custos de produção que hoje existem no Brasil. Mas, por outro lado, nós temos uma disposição menor de gado. Quero saber se você acredita que nós já estamos encerrando o ciclo com uma oferta menor de fêmeas e isso também pesa nessa situação. E a primeira quinzena de agosto costuma ser marcada, toda a primeira quinzena é marcada de maior consumo, e a de agosto tem o Dia dos Pais. Então o varejo brasileiro anda mais, né? Fazendo uma analogia com o jogo de tênis, essa bola vai andar mais nessa primeira quinzena de agosto. Isso é viável? O que você entende sobre estes aspectos? Preço mais alto para a arroba, consumo maior de carne bovina e qual que é a expectativa desse aumento para a arroba? Ótima leitura. Olhando para os próximos dias, para as próximas semanas, como você bem colocou, a gente tem um ponto de consumo, uma demanda do mercado interno que pode ser impulsionada assim pelo final de semana do Dia dos Pais. Tipicamente os cortes grill costumam ter uma saída maior. A gente tem um cenário que a exportação está muito quente agora também, dólar de 5,60, dólar de 5,70, uma exportação fechando muito boa. A gente deixa os estoques de carne bovina no mercado interno relativamente mais enxutos, confere firmeza para a carne e, consequentemente, para o boi gordo. A indústria tem mais fôlego para pagar pela arroba. A gente vê que, possivelmente, a oferta nesses próximos dias, nessas próximas 2, 3 semanas, não tem muito o que mudar, enquanto a demanda continua firme. Então, em curtíssimo prazo, a gente pode ter, sim, uma rodada ou semanas de firmeza para essa arroba, né? Tipicamente, a primeira quinzena de agosto é bem construtiva. Agora, olhando isso também porque o primeiro giro de confinamento não tem trazido disponibilidade de animais suficiente para pressionar o mercado, né? A indústria está pagando mais para encher as escalas que estão relativamente mais curtas quando a gente olha 2, 3 semanas. Agora, quando a gente olha um pouco mais para frente, e dando um passo para trás, olhando uma questão mais macro, é possível que a gente ainda esteja no finalzinho do ciclo de baixa. A gente teve o estímulo para o confinamento, como a gente comentou nas perguntas anteriores, bem forte para esse ano, com custo de dieta barato, com uma boa oportunidade de trava, trazendo margens relativamente seguras quando a gente olha para os próximos meses, né? O semi-confinamento também ele é relativamente mais cinza, é difícil mapear o volume de animal semi-confinado, diferente de uma capacidade estática do confinamento tradicional. Então, a gente, além disso, a gente tem eleição nos Estados Unidos, que vai até outubro, ali, novembro, mas a gente tem também uma expectativa do mercado trazendo cortes de juros dos Estados Unidos a partir de setembro. Então, seria em setembro e dezembro. Isso, por si só, deixa o dólar relativamente com menos força. E a gente tem possivelmente também um possível segundo giro de confinamento com mais animais estimulados por essa margem mais construtiva, né? Mercado futuro em alta, dieta em baixa. Então, possivelmente, para o segundo giro de confinamento, a gente vai ter mais disponibilidade de animais ofertados
para o mercado, com o dólar possivelmente relativamente mais calmo, se a gente vê realmente esses juros dos Estados Unidos caindo e algum equilíbrio ou alguma sinalização de equilíbrio fiscal aqui por parte do país. Mas é notável também, e é possível a gente colocar um contraponto dessa oferta mais abundante também o consumo doméstico, né? A gente tem uma exportação que foi praticamente recorde atrás de recorde, mês contra mês, julho vai ser um recorde, então isso costuma continuar, né? A gente tem também um recorde esperado, né? Geralmente o pico histórico das exportações acontece entre outubro e novembro, então a gente tem uma boa expectativa para as exportações no segundo semestre, e no segundo semestre a gente tem um mercado interno mais forte, com chegada de empregos temporários, um 13º, que pode contrapor também essa oferta mais abundante que a gente tem do segundo giro. Então, é um cenário construtivo, mas a gente tem que ficar bem atento também a esses animais que foram incentivados a ser engordados com essa margem tão atrativa nesse momento em relação aos 4 anos anteriores. Douglas, e tudo isso que você nos contou agora, ele vai culminar lá na base da pecuária, ou seja, na produção de bezerro, na precificação também, de boi magro, na sua oferta e na precificação. Como é que fica, então, estes fatores? Preço de bezerro, preço de boi magro, como é que vai ficar esse mercado a partir deste momento? Bom, o mercado ele costuma fazer movimentos pendulares, né? Ele costuma oscilar e a margem é o principal ponto para esses movimentos. Então, quando a gente olha para a margem da cria e também para o abate de fêmeas que a gente teve em 23 e 24, possivelmente a margem da cria deve continuar dando sinais de alta, né? O preço do bezerro, quando a gente olha em relação ao preço do boi gordo, deu uma esticada, deu um catch-up, começou a subir um pouco com mais força, né? Quando a gente olha para meados de 2024, enfim, o momento que a gente está agora. Então, possivelmente, esse preço do bezerro começando a subir mostra, sim, que esse abate de fêmeas teve efeito nos anos anteriores e que a gente deve viver uma virada de ciclo em 25 e 26. Possivelmente, o preço do bezerro deve continuar forte para esses 2 anos. E quando a gente olha para o preço do boi magro, a gente tem muito, geralmente o preço do boi magro esquenta mais, tem mais sensibilidade aí em março, abril e maio, que é justamente quando o pecuarista está buscando esses animais para fechar para o primeiro e segundo giro, né? Então, a partir de março, abril, maio, a gente poderia ter uma sensibilidade maior em relação ao preço do boi magro, né? Mas possivelmente ele deve continuar nos mesmos patamares e caso não haja nenhuma descongruência entre oferta e demanda nesse segundo semestre, ou seja, uma oferta um pouquinho maior, mas uma demanda externa e interna também mostrando força, a gente pode ter preços equilibrados quando a gente olha para março, abril e maio de 2025. Tá certo, Douglas. Para encerrar, vou fazer uma última pergunta, quase pessoal, tá? Sabendo que tem menos vaca disponível, a gente vai entrando no final de ano, vai começar 2025 com menos vaca em idade reprodutiva disponível. Bezerro, o que você faria em relação a aquisições desses bezerros? Faz aquisição agora, se você engorda animais, termina animais, deixa para o ano que vem. Qual decisão você tomaria, Douglas, em relação à aquisição dos animais? Uma pergunta complexa, mas vamos lá. Se eu fosse um pecuarista gerenciando minha propriedade aqui, ou olhando essa relação de troca que esteve atrativa também em janeiro, em fevereiro, em março, né? Olhando o preço do boi magro, olhando o preço do bezerro e também olhando agora quando a gente olha os preços da B3 que tem o ágio em relação ao mercado físico, eu aproveitaria essa relação de troca. Eu sairia do animal mais errado, do animal gordo terminado, e entraria com mais vigor, sim, no animal mais jovem, né? Pensando nessa virada de ciclo e aproveitando essa moeda de troca, que é a relação de troca entre o boi gordo e o animal mais jovem, quando a gente olha para a pecuária. Daria mais força para essa moeda de troca.